Olá, eu sou Pablo Mota Borges, graduando em Medicina Veterinária na Universidade Federal de Santa Maria, e vou apresentar o trabalho intitulado Principais fármacos desenvolvidos a partir da peçonha de serpentes brasileiras e sua importância para a saúde pública. No Brasil, então, atualmente são descritas 69 espécies de serpentes peçonhentas, representadas pelos gêneros Bothrops, Crotalus, Láquesis e Microps, sendo esses, então, os gêneros de ofídeos de maior relevância médica no país. Devido à alta incidência e gravidade dos acidentes com esses animais, o ofidismo, então, é considerado atualmente um sério problema de saúde pública no Brasil. Somente em 2019 foram registrados aproximadamente 30 mil acidentes ofídicos no país, sendo que desse total, então, cerca de 80% foram causados por serpentes peçonhentas. No entanto, essas serpentes elas não são apenas causadoras de injúria, né, aos seres humanos e aos demais animais. Há mais de um século vem se desenvolvendo diferentes fármacos a partir da peçonha dessas serpentes. Esses venenos, então, apesar de serem verdadeiros coquetéis mortais, eles possuem componentes de grande importância terapêutica. Diversas pesquisas, né, vêm demonstrando a grande diversidade funcional e estrutural de componentes desses venenos, que são capazes, então, de serem utilizados, né, para vários fins médicos e farmacológicos, tais como analgésico, antihipertensivo, antiparasitário, antimicrobiano, antiviral, antitumoral, entre outros. Sendo assim, então, o presente trabalho busca elucidar os principais fármacos produzidos a partir do veneno de serpentes brasileiras e demonstrar a importância que essas toxinas e seus derivados farmacológicos então possuem para a saúde pública no país. Para isso, então, realizou-se uma pesquisa exploratória quanto aos fins, bibliográfica quanto aos procedimentos e qualitativa quanto à abordagem do problema. A coleta de dados, então, foi obtida por meio de artigos e periódicos científicos, em plataformas digitais e websites. E a análise dos dados foi feita de forma qualitativa com base na interpretação dos dados encontrados no decorrer da pesquisa. O médico e pesquisador Vital Brasil, com suas descobertas no ano de 1896 sobre a especificidade dos soros antiofídicos, criou então as bases da imunologia a nível mundial. Em 1901, então, o Brasil fundou o Instituto Butantan, qual ele dirigiu durante 20 anos, estando à frente então das pesquisas realizadas pelo Instituto, as quais então serviram para instigar novas pesquisas relacionadas à peçonha de serpentes em âmbito nacional, possibilitando assim então os mais variados usos de suas propriedades, né, para fins médicos e farmacológicos. E dentre esses diversos fármacos desenvolvidos ao longo de todos esses anos, né, alguns se destacam, sendo então amplamente utilizados no Brasil: o soro antiofídico, o medicamento captopril e a cola de fibrina. A produção de soro antiofídico e os estudos epidemiológicos, né, dos acidentes ofídicos no Brasil tiveram início então com o Vital Brasil, e desde então vários estudos têm demonstrado o valor indispensável dos antivenenos na terapêutica dos acidentes por animais peçonhentos. De acordo com as normas de produção e controle de qualidade dos soros antiofídicos, o soro antiofídico, então, é uma solução de imunoglobulinas específicas, purificadas, obtidas a partir do plasma de equídeos hiperimunizados contra o veneno da espécie a que se refere. E a produção, então, de soros antiofídicos ainda é baseada nos métodos originalmente descritos, onde, então, cavalos são imunizados com venenos de uma ou mais espécies de serpentes. Então, primeiramente, esse cavalo recebe o veneno, né, que é administrado em pequenas e sucessivas doses, que não prejudicam a saúde do animal. E alguns dias depois, então, amostras de sangue são retiradas do cavalo até se constatar que já há anticorpos suficientes no corpo do animal. Esse processo, então, leva em média uns 15 dias. E quando isso ocorre, uma certa quantidade de sangue, então, é colhido do animal, e então se faz a separação do plasma, que é a parte do sangue onde ficam os anticorpos. E o restante, então, é reintroduzido no animal posteriormente. O plasma do sangue, então, passa por diversos processos de separação e diluição, até que seja, então, obtido o soro propriamente dito. E, então, quando uma pessoa é picada por uma serpente peçonhenta, né, é fundamental procurar atendimento médico o mais rápido possível, pois quanto mais tempo essa pessoa espera para procurar ajuda e receber o soro, menos eficácia esse soro, né, vai ter no combate às toxinas do veneno. E atualmente, então, a soroterapia é o único tratamento realmente eficaz, capaz de neutralizar a ação dos venenos das serpentes peçonhentas. E se aplicado, então, corretamente em tempo hábil, o soro pode evitar ou reverter a maioria dos efeitos dos envenenamentos.
desempenhando então um papel crucial na redução da morbidade e da mortalidade das vítimas. O primeiro exemplo, então, de droga desenvolvida com sucesso a partir de uma toxina isolada do veneno de serpentes foi o captopril, que é então um agente hipotensivo baseado na estrutura do peptídeo potenciador de bradicinina, isolado então da serpente brasileira Botrops jararaca. Os atributos farmacológicos e moleculares das toxinas de serpentes não só levaram então à descoberta de moléculas endógenas associadas, essenciais associadas ao equilíbrio da pressão arterial, como também permitiram a identificação da enzima conversora de angiotensina, que é uma enzima vasoconstritora, a qual é inibida pela ação do medicamento captopril. E atualmente, então, o captopril é um dos medicamentos antipertensivos mais utilizados no mundo. A cola de fibrina, então, ela provém do veneno da serpente Crotalus durissus, que é a cascavel, sendo constituída, então, por um crioprecipitado, enriquecido com fibrinogênio bovino ou bubalino, e uma fração tipo trombina do veneno da serpente. A trombina, então, ela degrada o fibrinogênio em fibrina, sendo esta, então, a responsável pelo selamento do ferimento ou da ferida cirúrgica. O uso do adesivo biológico, então, de fibrina, ele é conhecido desde 1909, quando Berger documentou o efeito hemostático do pó de fibrina. No entanto, foi só em 1944 que pesquisadores combinaram, de fato, o fibrinogênio e a trombina para uso na fixação de enxertos de pele. E esses selantes, então, de fibrina, por serem biocompatíveis, eles não estão associados, então, a inflamação e necrose, por exemplo. São sintomas bem comuns causados por selantes sintéticos. E também, então, por promoverem a adesão dos tecidos, eles podem ser utilizados, então, em inúmeros procedimentos médicos e cirúrgicos. Os selantes, então, de fibrina eles são encontrados com grande variedade de composição clínica para a aplicação hemostática primária ou selante cirúrgico. Com o objetivo, então, principal de eliminar o sangramento, apresentar a mínima reação inflamatória e cicatrização precoce. Em cirurgias dermatológicas, para fixação de enxertos, além de apresentarem, então, uma hemostasia instantânea e adesão imediata, eles também apresentam menores tempos cirúrgicos quando comparado aos enxertos suturados. E aqui ao lado, então, na figura 15, uma paciente que sofria há mais de 20 anos com úlceras na pele, que não cicatrizavam nem fechavam de jeito nenhum, e mesmo com o uso de cicatrizantes e pomadas sintéticas, isso não fechava. Então foi feito um tratamento com a cola de fibrina e em poucas semanas as feridas já se encontravam completamente fechadas, a pele totalmente cicatrizada e sem inchaço ou vermelhidão. E a cola, então, de fibrina tem sido bastante utilizada em enxertos de pele, tratamentos de feridas cutâneas e principalmente em procedimentos delicados, como cirurgias oculares ou em mucosas e em procedimentos odontológicos. Ao final do trabalho, então, destaca-se que foi possível alcançar os objetivos inicialmente propostos. Foi possível verificar, então, que há mais de um século vem se utilizando o veneno de serpentes para a fabricação dos mais variados fármacos, os quais, então, vêm sendo utilizados no tratamento de acidentes ofídicos, medicamentos contra diversas enfermidades e em procedimentos cirúrgicos. E por se tratar, então, de produtos desenvolvidos a partir de uma substância biológica, eles têm maior variedade química do que é encontrada em substâncias sintéticas. Tendo esses fármacos, então, um importantíssimo valor para a saúde pública no país, porém, por serem ainda serpentes vistas como inimigas dos seres humanos, pouco se conhece sobre esse extenso mundo onde as serpentes também podem salvar vidas. Então propõe-se que mais estudos visando elucidar esses benefícios sejam feitos, assim como a elaboração de projetos que tenham por objetivo informar e educar a população sobre as serpentes e sua importância, tanto ecológica quanto para a saúde pública. Aqui estão então as referências utilizadas no trabalho. Gostaria de agradecer a todos e à organização do evento e fico à disposição para dúvidas ou questionamentos a respeito do trabalho.